Estúdio de hoje com uma imagem que marcou o ato na Avenida Paulista ontem em São Paulo e que, claro, está repercutindo muito nas redes sociais. Vai rodar para vocês aqui, ó. Isso aqui é na Avenida Paulista, tá, gente? São Paulo. Ontem. Em meio a esse tarifaço imposto por Donald Trump a produtos brasileiros, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro estenderam essa bandeira gigante dos Estados Unidos durante esses protestos que aconteceram no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Além de São Paulo, eles se reuniram em outras 24 capitais e protestaram contra o julgamento de Jair Bolsonaro, fazendo ataques ao Supremo e defendendo a anistia. É tamanho grande do que a gente viu, Otávio, dando boa tarde a todos os amigos e ao Valdo lá em Brasília também. Naquela sessão na Câmara, vocês vão se lembrar que um deputado abriu a bandeira, um bolsonarista, e aí o líder do PL entra ali naquela comissão e com aquela cara de vai dar ruim, tipo, abaixa a bandeira, e aí agora a gente está vendo em tamanho GG na Avenida Paulista ontem. XG, né? XG. XG. Sadi, um dos símbolos da extrema-direita, da direita, foi o resgate de imagens, símbolos patrióticos a partir do impeachment da Dilma, como a marca foi a camisa amarela da seleção. Então, a camisa amarela da seleção e quem apoia Bolsonaro também tinha outro símbolo, que era a bandeira na janela. Quem passa pela cidade, quando vê uma bandeira do Brasil, não vê ali alguém homenageando a pátria. Sim, homenageando a pátria, mas a mensagem que é passar aqui nessa casa, nós estamos fechados com o Bolsonaro. Assim como você entra num carro e tem lá a bandeirinha do Brasil, eles se apropriaram desses símbolos. A partir do momento em que a grande bandeira da manifestação é a bandeira dos Estados Unidos, e o Trauma até lembrou daquele slogan de que nossa bandeira nunca será vermelha, então está aí o vermelho, branco e azul, a bandeira passou a ser vermelha, e aí foi o Thomas Trauma, conversando com o Thomas Trauma ontem, que ele fez o nosso grupo, né, de comentaristas. Nosso grupo. Enfim, é um desgaste contratado para o Tarcísio, esse movimento dele de incorporar o discurso, 100% o discurso da extrema-direita, né? De ataque ao STF, um discurso basicamente antidemocrático. A gente vai trazer isso. Aí depois a gente conversa sobre isso. Daqui a pouquinho, um spoiler, só um teaser do Otávio Guedes. Isso aqui em São Paulo, né, Valdo? Que é o estado mais prejudicado pelo tarifaço de Donald Trump. Boa tarde para você. Boa tarde, Andréia, Marcelo, Guedinho, Trigueiro, Malu, seja bem-vinda agora em definitivo, muito bom tê-la conosco. Boa tarde, assinantes, uma semana iluminada para todos nós. Andréia, ontem, nem bem a manifestação, o ato, o evento em São Paulo havia acabado, as redes sociais já estavam sendo usadas pela ministra Gleisi Hoffmann, pelo líder do PT, Lindbergh Farias, e outros petistas, para fazer essa comparação, colocando lado a lado a imagem da Avenida Paulista com essa bandeira gigantesca dos Estados Unidos e aqui em Brasília, no desfile de 7 de setembro, ali, a bandeira do Brasil ali segurada por quem estava participando do desfile ali na esplanada dos ministérios. E a comparação sendo feita, o Lindbergh perguntava a quem os bolsonaristas reverenciam? A Donald Trump aos Estados Unidos, no dia da independência, aí fazia até uma ironia. Acho que eles erraram a data, porque a independência dos Estados Unidos era no dia 4 de julho, né? E defendia, olha, quem está defendendo Donald Trump, por sinal, teve um boneco gigante de Donald Trump lá no Recife também. Outra imagem que aí o grupo do prefeito de Recife, João Campos, o seu irmão Pedro Campos, que é líder do PSB na Câmara dos Deputados, também usaram essa imagem para atacar os bolsonaristas, dizendo, olha, os bolsonaristas aqui estão defendendo aquele que está praticando um tarifaço contra o Brasil, né? E em São Paulo, essa imagem é pior ainda, porque é o estado mais atingido pelas sanções econômicas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos em relação ao Brasil.
foi um prato cheio, entregaram de bandeja ali para os petistas, para o governo Lula, usar isso como munição nas redes sociais. Porque qual poderia ser o dado de comparação ontem entre bolsonaristas e lulistas? Os bolsonaristas, os apoiadores do ex-presidente, reuniram muito mais gente em São Paulo e no Rio, somadas ali, mais de 80 mil pessoas, enquanto o principal ato dos petistas ali na Praça da República em São Paulo reuniu 8,8 mil pessoas, bem menos, 10% praticamente do que as manifestações do Rio e de São Paulo de Bolsonaro acabaram conseguindo atrair de seus apoiadores. Então, essa que seria a grande arma ali do bolsonarismo para falar que ganharam as ruas. Mas aí o bolsonarismo, os apoiadores de Bolsonaro acabam levando essa bandeira, colocam um boneco de Donald Trump lá no Recife, e isso acaba sendo usado, está sendo usado e viralizou ontem para atacar os bolsonaristas. É bom lembrar que nas suas postagens nas redes sociais, Andréia, depois nós vamos falar dele, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, não mostrou em nenhum momento, a cena daquela imagem gigantesca. Era meio difícil não enxergar aquela bandeira, mas na edição eles simplesmente excluíram qualquer imagem relacionada a isso. Por sinal também, ataques ao Supremo, ataques ao ministro Alexandre de Moraes também foram ali limados das postagens do governador de São Paulo nas redes sociais.